Shalom, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. No meu cotidiano, converso com muitas pessoas, né? O pastoreio, ele nos aproxima muito das pessoas, né? E eu tenho percebido o quanto o povo tem sofrido por descobrir algumas questões relacionadas ao seu passado, né? Hoje eu percebo casamentos, né, pessoas com determinados tipos de posturas, né, com problemas no casamento, problema com os filhos e etc. E quando elas começam a fazer algumas pesquisas e enfim, né, a maior parte das pessoas tem chegado a algumas conclusões de que os traumas do passado estão influenciando de uma maneira tremenda aquilo que elas são e a forma como elas se comportam no presente, né? Então esse argumento ele tem sido usado com muita frequência hoje, né, principalmente com o surgimento, né, de algumas doutrinas, né, que não são cristãs, dessa busca no passado para poder entender. Você precisa conhecer o seu passado para que você saiba quem você é, para que você se entenda, se abrace você mesmo, enfim, então um monte de coisas relacionadas nesse sentido, né? E em cima disso as pessoas então justificam que elas têm determinados tipos de postura pelo fato de não terem aprendido de forma correta ou o fato de não terem, né, tido ali um ensinamento. Vou dar um exemplo mais concreto. Pais que hoje eles não são carinhosos com seus filhos e justificam a falta de carinho com seus filhos pelo fato de não terem aprendido com seus próprios pais lá atrás a serem carinhosos. Então, não, eu não sou carinhoso com meu filho porque o meu pai nunca me deu carinho, né? Então é um argumento que eu até respeito, mas eu não concordo com ele plenamente por alguns motivos, né? Eu entendo que o nosso passado influencia a nossa personalidade, influencia sim, né, em até uma determinada maneira a forma como nós podemos nos comportar no presente, mas eu entendo que nós também, de uma certa maneira, não podemos nos definir que nós não somos produto única e exclusivamente daquilo que nós tivemos de experiências nos nossos passados. Eu e você jamais podemos entender que nós somos fruto exclusivamente daquilo que aconteceu lá atrás nas nossas vidas. Nós precisamos entender que, ainda que esse passado tenha alguma influência, você não é fruto apenas das experiências que você viveu. Eu, por exemplo, tive uma infância cheia de altos e baixos. Eu já tive vários momentos na minha vida que, se eu fosse levá-los todos em consideração, eu seria um homem totalmente traumatizado em relação a tudo aquilo que eu já vivi, que eu já presenciei. Então, né, eu já teria, eu tenho todos os motivos para ser uma pessoa cheia e repleta de traumas. Mas eu queria te dar um incentivo. Por quê? Porque o que mudou a minha vida foi o fato de eu ter conhecido uma pessoa. Com 12 anos de verdade, eu já ia na igreja, eu já estava, né, entendendo e buscando ao Senhor, mas com 12 anos de idade eu conheci Jesus. E quando eu conheci Jesus, eu entendi que no momento em que eu vejo, eu contemplo a verdade que existe em Deus e na palavra, aquela verdade nos liberta. Então, foi somente no momento em que eu conheci Jesus que eu consegui entender que o meu passado não me define. E que Jesus, naquele momento em que nós começamos a nos tornar íntimos, Jesus me libertou de todas as possibilidades de traumas que o meu passado poderia ter trazido ou poderia trazer no futuro, entende, né? Porque eu ainda tinha muita coisa, eu vou viver ainda muita coisa, se Deus assim me permitir. Mas eu hoje, com 36 anos, tenho um passado lá atrás. E eu entendo que Deus me libertou de todos esses traumas que eu tinha no meu passado. Então, se hoje eu consigo ser um marido melhor, consigo ser um pai melhor, é porque eu entendo que, por causa do sangue de Jesus, esses traumas eles não têm poder sobre a minha vida. Então, eu, de uma certa maneira, peguei todas as situações difíceis que eu já vivi e fiz com que elas se tornassem um combustível para que eu pudesse ser um homem melhor. Mas isso só me foi possível
possível porque um dia eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu entreguei minha vida para Jesus. E ali, quando eu fiz essa entrega, o próprio Senhor me libertou de todos os meus problemas, de todos aqueles sentimentos que existiam dentro do meu coração. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas presas no seu passado, mas eu também percebo que o que precisa para que elas possam se libertar e viver uma vida plena de acordo com aquilo que o Senhor tem para elas, é que elas precisam conhecer Jesus. Só que o X da questão é que muitas pessoas, elas acham que conhecem a Deus de verdade. Elas têm a vaga sensação de que o fato delas já terem ouvido falar de Deus os fazem íntimos de Deus, faz com que elas se tornem alguém que de fato tem um relacionamento verdadeiro. E não é assim. Você precisa entender que ser íntimo de Deus é completamente diferente. Então, se você quer de fato se ver livre do seu passado, desses traumas e construir uma vida diferente, você precisa entender que isso só vai ser possível no momento em que você entregar a sua vida para Jesus. Se você não o fez ainda, faça isso, porque de fato, no momento em que você fizer, você vai sentir o peso do passado saindo das suas costas. Acredite, você não é produto do seu passado. O seu passado ele pode te influenciar, mas até um determinado ponto, porque dali para frente você precisa construir uma nova história junto com Jesus. Então não seja fruto do seu passado, não fique justificando os seus erros do presente em relação àquilo que você viveu no passado. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ser aquelas pessoas que sempre olham para trás e sempre estão justificando tudo, e a gente nunca consegue trazer para o presente, trazer para o nosso momento e entender que a falha está acontecendo agora. Se eu não sou carinhoso, se o meu pai nunca foi carinhoso comigo, eu posso fazer diferente com os meus filhos. Eu não preciso repetir os erros do meu passado. Mas eu vejo as pessoas usando isso como se fosse uma muleta, como se fosse algo assim, porque nunca me deram, eu também não sei dar, porque nunca fizeram, eu também não sei fazer. Muda a sua história. Se você quiser repetir aquilo que ficou lá no passado, ok, mas você tem a capacidade de mudar a sua história. Você pode viver uma história diferente. No momento em que você conhecer Jesus, você pode ser liberto de todo e qualquer trauma do seu passado e viver uma vida diferente, completamente nova, porque o poder do sangue de Jesus, ele vem nos dar uma folha em branco para que a gente possa construir junto com ele, escrever junto com ele uma história diferente. Então, meu convite para você nessa manhã é: faça uma história diferente junto com Jesus. Escolha viver uma vida diferente com aquele que tem o poder de te mudar completamente o rumo da sua história. Que Jesus abençoe a sua vida em nome dele.